Pronto, então vamos dar início ao nosso encontro. Deixa eu tirar essa tela aqui para que a gente possa se enxergar melhor. Quem puder abrir a câmera, né, para a gente conhecer os rostos, né, porque é aquela coisa, a gente fica ali no grupo, a gente fala, vê, alguns colocam foto, a gente já conhece o rosto, mas a gente acaba, né, não conhecendo e não sabendo, né, quem são todos que estão aqui, mas é bem bom, assim, a gente poder ter esse momento da psico, né, um momento da gente se encontrar para discutir textos, para discutir o nosso fazer, né, eu acho que isso é por isso que a gente está aqui, né. Boa noite, oi, Rê, tudo bem? Oi, tudo bom, Débora? Tudo. Ó, aí também Cheguei um tá pouco frio, é? atrasada. Tá frio. Tá, acho que 11 graus, 13 graus por aí. Tá garoando, tá bem frio. Olha só. E aí também, né? Aqui tá frio, mas nem acho que o Léo tá passando mais frio que a gente. Eu tô em Florianópolis hoje, E deve o estar Léo tá passando onde? mais frio. Um O Léo pouquinho, um e a pouquinho Sil. mais. Mas aqui tem muito vento, né? Porque a ilha sabe como é que é, né? Dá muito vento mesmo. Mas aí é Verdade. friozão, né? É, E a Sil, como é que tá aí, Sil? Novo Hamburgo, muito frio? Acho que ela não conseguiu conectar. é. Eu não consegui ler o material, eu tô aqui preparando uma aula que eu vou dar sábado e, nossa, eu tive vários problemas com meu computador, perdi arquivo, aquelas Ah, coisas. nem me fala, correrias, né? É normal, né? Sim, a gente organiza, planeja, mas o imprevisto sempre acontece. É como com cavalo, né, gente? Vamos ser Sim, bem sinceros, né? A gente deixa tudo organizado, acha que aquela sessão é isso que vai acontecer, faz um filme na cabeça e daí chega na hora. Não é bem assim que acontece. verdade. Eu também. Surgiram algumas, né, uma aula extra aí para eu dar nesse sábado. Já estava organizada com uma outra aula, então vamos embora, né? Que ótimo. Faz uma correria aí, mas a ideia é que a gente possa se encontrar, né? Começar a criar o hábito da gente fazer os encontros da psico, eu acho importante para que a gente fortaleça, né, o grupo. Uma pena que a Dani e a Vera não vão poder participar hoje, né? A administradora do grupo é a Dani, ela Pois que é, organizou isso há muito tempo atrás aí, né? Acho que a gente vem já discutindo há um bom tempo, assim, o nosso fazer, né? E são pessoas que contribuem muito com a área, né? A gente vai acabar deixando para escutá-las no próximo encontro. Tomara que todas consigam e que a gente consiga também manter alguma regularidade, assim, né? Não sei, às sim, vezes eu seria fico bom, pensando, né? Ó, a Alba abriu a seria câmera, ótimo. prazer, Alba. Acho que a gente pode se apresentar, né, gente? Porque a gente vai. Nem todos se conhecem, né? A ideia do grupo é a gente poder também, né, conhecer um pouco o trabalho de cada um, da onde está falando, né? Como é que estão as coisas. Bom, posso começar, já que ainda ninguém falou. Vamos lá. Sou a Débora, né? Já comentei bastante no grupo, até recentemente falei, né, que eu estou fazendo a ação ainda em psicologia, né? Mas eu tenho já alguns estudos aí na parte da ecoterapia, hostmanship terapêutico, também atuei como steward, né? Comissário de prova de adestramento, também entrei no adestramento, enduro, então estou aí meio na área do cavalo, na psicologia e também trabalho com os projetos equestres, que minha formação primeira aí é design, né? Design de produto, desenho industrial e design de interiores.
bacana, né? Bom, eu vou seguir aqui, então. Eu sou o Léo Strack, né? Eu sou de Porto Alegre. Me formei agora, no meio do ano, né, em psicologia, e fiz meus últimos 2 anos de estágio na Ecoterapia Paraíso e continuo lá como voluntário. Então, acho que é isso aí, assim. Ah, legal. Sabe, Léo, que eu também comecei como estagiária, eles não conseguiram me tirar nunca mais, viu? Mas eu fiz 1 ano de estágio, e daí, por ser equitadora, fiz né, a formação, né, na Ande Brasil, primeiro, né, o curso básico em 2001. E aí ingressei na equipe como profissional do cavalo antes de me formar. Depois que eu me formei, eu assumi a área da psico. Eu brinco, né? Olha, depois que eu entrei, eles não conseguem me tirar mais. Olha, tem muita gente que compartilha dessa história, te garanto. É o mosquitinho do cavalo, né? Depois que pica, É, tá no sangue. é verdade. É verdade, né? A gente começa aí, eu comecei como voluntária no regimento militar aqui em São Paulo e, nossa, me apaixonei, quis estudar, quis cada vez saber mais e agora estou fazendo pós-graduação em ecoterapia e a gente não para. Quem mais vai se apresentar? Luciane? Pode ser. Boa noite. Boa noite. Luciane, sou acadêmica da psicologia, estou na metade do curso, mais ou menos. Sou estagiária da Paraíso também. Estou no meu estágio básico, é meu primeiro estágio. Caí lá de paraquedas por uma casualidade e estou adorando. Não era um plano meu trabalhar com cavalo, mas está sendo uma grata surpresa e fico lá até o fim do ano. Assim, o dever de ficar até o fim do ano, mas estou num momento bem apaixonada, assim, então por isso meu interesse, inclusive, em entrar nesse grupo aqui. Legal. Posso me apresentar? Boa noite, eu sou Isabela e eu caí meio de paraquedas, mas eu tô feliz que acho que a gente tendo essa paixão em comum, né, do cavalo e vendo outros psicólogos aqui também, né? Eu sou psicóloga, tô falando do Rio de Janeiro e eu vi pelos stories da Eco Sorran, que eu sou da equipe, né? Eu brinco que a Maria Cecília, ela também, não sei se eu resgatei ela, me resgatou, mas enfim, a gente está juntas aí há 5 anos. Né? Ela é uma grande mestra, que ela tem mais de 30 anos de experiência, né, na área. E eu estou fazendo pós-graduação em ecoterapia lá com a Gabriele. E aí, enfim, fiquei super interessada, né, de estar podendo estudar aqui com vocês também. Acho que é isso. Prazer. Coisa boa. Você é colega da Débora, então? Vocês são de outras Então. turmas? Olha só, a Não, gente se com encontra. Cadê? Eu, Não Débora. conhecia. Vai ser um prazer. Então, Isa, eu Eu brinco que acabei. eu escolhi os cavalos primeiro que a psicologia, confesso. Estava na dúvida entre veterinária e psicologia, aí fui descartando, vendo de que lugar que eu queria trabalhar com os cavalos, e aí segui desde então, assim, a faculdade toda com esse foco, né? Eu me formei agora, em dezembro, então estou começando a clínica, e aí também agora direcionando, né, para terapia assistida. Que Bem animado. bacana. Prazer. Prazer. Eu fui fazer a pós lá com a Gabriele e vinha um pessoal do Espírito Santo. Mas foi quando deu o segundo lockdown, e daí eles não puderam vir, eu acabei fazendo sozinha. Fiquei sozinha, mas foi excelente, aproveitei pra Sozinha? caramba, né? Você fez quando?
Eu fiz agora, esse ano, acho que é abril ou maio, por aí. Ai, que legal. Foi a turma logo depois da minha. Comigo só tinha eu, Ah, mais uma amiga que foi daqui do Rio e mais um fisioterapeuta, uma turma bem olha só. pequenininha. A gente É, fez em janeiro desse ano. janeiro. Aí eu tô Legal. na missão agora desse TCC, né? É, Coragem. eu também. Que coincidiu com a clínica, né? De começar a clinicar e tudo mais. Depois eu vou te mandar mensagem, então, pra gente Me trocar. manda aí já. Legal. Prazer. Viu que coisa Prazer. boa o encontro presencial, não Muito. presencial, né? Quando a gente Pois vê é, os rostinhos e pode compartilhar a história, que delícia. muito legal. Hum, Quem mais se apresenta? Posso falar? Pode. Boa noite, meu nome é Cristiane, sou de Ilha Solteira, interior de São Paulo, e eu terminei agora o curso de psicologia em 2019, né, e me ofereceram um trabalho aqui na prefeitura com ecoterapia, mas eu não conhecia, nem sabia o que era. E aí eu fiz o curso da Ande Brasil esse ano, né, em março, e aí eu estou me interessada, né, assim, lá o curso me encantou, eu amei. Né? Achei que nunca poderia, né? Nem sabia que existia ecoterapia e fiquei muito encantada. Então, assim, estou bem crua nessa área, não entendo muita coisa e eu falei assim, eu preciso aprender muito mais de ecoterapia. Nós não iniciamos lá na prefeitura, ainda é um projeto, acho que para o ano que vem. Então, assim, mas nós estamos correndo atrás de conhecimento e está procurando saber mais, né, para começar esse trabalho lá. Aqui na Ilha Solteira já tem um trabalho de ecoterapia com a PAI, mas aí eles estão querendo implantar na instituição, acho que é SER, se eu não me engano. E aí nós estamos correndo atrás disso daí, correndo atrás de equipamento, de profissionais, e eu estou querendo aqui estudar junto com vocês, para aprender mais. Ah, que coisa boa. A Cris me procurou para fazer a mentoria, né, Cris? A gente está organizando. Eu só vou deixar passar essas quintas-feiras, porque fechou o grupo da quinta, viu? Tá? Fica tranquilo, eu esqueci de falar para vocês. Só vou organizar, porque agora essa quinta a gente tem encontro, e daí depois, daqui 15 dias, a gente tem outro. Daí para a gente começar com os nossos encontros para discutir, organizar, fazer supervisão, enfim, porque isso é uma das coisas muito bacanas, assim, a gente fazer essa rede e ouvir o outro colega e discutir caso, né, além, claro, né, dos estudos que a gente faz individualmente e né, como eu brinco, né, o hora cela, né? Então, a hora que a gente vai precisar ficar com o cavalo, seja em cima do cavalo, né, na sela, ou no chão, né? A gente precisa dessa hora, assim, né? A vivência de baia é fundamental, né? Tem mais? Acho que faltou eu, né? Fale, Alba. Boa noite. Meu nome é Alba. Meu sotaque, né? Claro, é o primeiro que dá para ouvir. Eu sou espanhola, mas já moro uns 11 anos no Brasil. Atualmente moro em Búzios, mas já morei em Rio Grande do Sul, bem interiorzão, lá perto de Santa Maria e Juí. Bom, eu caí na ecoterapia, sou psicóloga, né? Sou também tenho formação em terapia de família, sistêmica, enfim, tem algumas graduações, pós-graduações por aí, né? Mas eu caí na ecoterapia também meio que de paraquedas, porque eu sou fotógrafa, aí fui chamada para fazer umas fotos de um projeto que tem aqui em Búzios, né? Aí eu me apaixonei, né? Já era formada em psicologia e vi o cavalo já desde criança também, já sempre andei, né? Mas sou típico que fica coisa de criança, né? Depois você se envolve, se separa desse mundo totalmente, aí foi uma descoberta e justamente a psicóloga que trabalhava no projeto engravidou e a que montou o projeto falou, já que você adora cavalo, já é psicóloga, estava aí, me convidou a fazer o curso da Andy. E eu já estou uns 3, 4 anos trabalhando com ecoterapia.
também tenho a parte clínica, né? E agora a gente está conseguindo voltar ao projeto do Pronas, que tinha com a PAI aqui em Cabo Frio, mas que parou por conta da pandemia, a gente conseguiu voltar só agora. Aí, sempre, né? Querendo estudar, conhecer mais, e a verdade é que aqui eu me sinto muito sozinha, assim. Tem vários fisioterapeutas, tem gente assim, mas psicólogos somos muito poucos formados em ecoterapia. E eu não tenho também esse espaço de troca, né, com outros profissionais. Sinto muito falta disso, de ter outro psicólogo que é formado em ecoterapia, né, para poder fazer esse intercâmbio. Então, aqui estamos, né? Ah, coisa boa, né? A gente poder fazer essa rede, né? E saber que quando a gente for curtir uma praia em Cabo Frio, a gente tem onde visitar também, né? Com certeza. Porque a gente tem esse hábito, né? Ao menos eu sempre sou assim, quando eu vou, mesmo de férias, né? Onde é que tem algum aras, alguma ica, passeio a cavalo, qualquer coisa, assim, a gente acaba indo. Pior que e aqui vai é atrás. bem bonito, tem assim para praia, é bem legal mesmo. Que delícia, coisa boa. Quero ir. Floripa também, Renata. Ai, com certeza. Ai, Floripa eu também quero, viu? Eu estou devendo uma visita para o sul já há muito tempo. As minhas amigas estão cobrando, então tem que ir para lá. Ah, tem que vir, tem que vir. Quem mais vai falar? A Sil abre e fecha a câmera. Vamos falando em trocas, né, Sil? A Sil sempre esteve pertinho aí no meu, desde o começo da minha formação, né, Sil? Boa noite, Renata. Oi, boa noite. Sou Cecília. Tudo bom, Cecília? Estamos nos apresentando aqui, batendo um papo de formação, de como estamos aqui. Nem começamos o texto, viu? Junta um monte de psicólogo, é óbvio que a gente vai ficar batendo papo. Por isso que eu disse, o bom do Zoom, esse meu Zoom, ele não corta, então a gente consegue falar bastante e depois não tem problema, né? A mestra aí, Renata, entrou. Viu? Ela já falou de ti. Em ti. Fiquei muito alta demais, pode descer dela. Menos. Quem mais se apresenta agora? Quer te apresentar já, Cecília? Eu posso. Sou Cecília, trabalho com ecoterapia há uns 20 anos aqui no Rio de Janeiro. Minha primeira formação foi com a Gabriele. Depois eu fui fazendo cursos da ANTE, fiz 3 básicos, 2 avançados. E num ponto do caminho, aquilo que eu te passei, né, rapidinho, a gente tinha uma égua que era simplesmente fantástica, e ela me ensinou o trabalho da terapia assistida, que eu, não, na verdade, não tinha ideia. Eu sempre tive cavalo, montei desde pequenininha, uma relação com eles super gostosa, querida, na boa, mas ela conseguiu mostrar as diferenças, né, dos filamentos, as posturas, tudo. E aí eu comecei a fazer o trabalho. Então, continuei com a Eco. E aí, só que eu fiquei muito perdida, porque eu falei assim, gente, eu estou meia doida, né? Porque eu nunca tinha visto isso. A gente trabalhava num clube grande aqui no Rio de Janeiro, na Barra, que é o Marapentia, e lá a gente tinha uma salinha também para atendimento. E eu atendia algumas pessoas de consultório, normal. Aí elas impactavam e eu comecei a convidar elas para irem aos cavalos. Aí dava um resultado. Daqui a pouco eu já não esperava mais impactar, eu já levava nos cavalos. E aí eu comecei a perguntar, gente, que isso, ecoterapia tem um fundamento, mas isso aqui eu nunca vi. E na época, isso uns 10, 15 anos atrás, não tinha muito a quem recorrer, nada disso, a não ser a Nathalie, que eu encontrei em Portugal, que ela me deu um subsídio muito assim, básico. E eu falei, bom, pelo menos se for loucura, não estou doida sozinha. Já existe alguém fazendo comigo. Né? E daí a gente veio ao nosso início, né, desse trabalho com a ecoterapia, a gente montou uma ONG e a gente vem trabalhando tanto com a ecoterapia quanto com as terapias assistidas. A gente faz workshop, todos esses procedimentos que hoje em dia
né? Já está, graças a Deus, bem mais difundido, divulgado, mas a gente vem fazendo isso. Trabalho também, fui convidada a participar da Rural, da Universidade Rural aqui do Rio de Janeiro, fazendo trabalho, sendo responsável, né, coordenadora do grupo, sendo responsável pela terapia assistida, com resultados muito legais, que é uma experiência diferente também, foi muito diferente para mim, porque são cavalos que estão soltos no pasto e nunca foram domados. Então, é um trabalho também diferente do que eu já estava acostumada, mas que trouxe para a gente um retorno muito grande em termos, né, da possibilidade de desenvolvimento que os alunos tiveram. E agora, assim que passar, liberar e voltar, a gente vai estar abrindo também para os servidores da Rural. Então, sou psicóloga clínica também, né, continuo com os atendimentos, e é mais ou menos isso. Apaixonada por cavalos, apaixonada pela psicologia, pela natureza, sou eu. Eu acho que todos nós nos encontramos um pouquinho nisso, né? Compartilhamos essa paixão, assim, né? Pelo cavalo, pela natureza, né? Por ir atrás enfim, a gente vê que... Eu fiquei pensando, tu falaste desse grupo, né? É uma manada, mas ela recebe intervenção humana, né? Pelo manuseio, pelo trato, enfim, isso sim, eles só não são montados, é isso? Isso. Bacana. E, na verdade, assim, eles não chegaram nem a ser domados, foram no contato com cavalos mesmo. A gente pegou eles novos e começamos a fazer o contato, né? Não doma, nada disso. E a resposta deles é, assim, fantástica. E, na verdade, eu nunca tinha trabalhado com cavalos assim. Mesmo quando a gente tinha sítio, que tinha cavalos, os cavalos, de uma certa forma, já vinham domados. Né? Então, tinha um contato. Né? Eu era daquelas, né, que passava no pasto, sentada, conversando com os cavalos, levando eles para passear, andando de um lado para o outro, né? Montando apelo e ficando eles me levando, essas coisas assim. Mas eram cavalos domados. E da Rural, não. Né? Foram cavalos... E, assim, e eles convivem juntos. Eles fizeram uma micromanada e eles convivem juntos. Então, no primeiro momento, eu confesso que eu fiquei receosa, porque eu falei, gente, né? E aí eu me lembrei que cavalos são cavalos. Né? Então, se eles têm todas essas condições, é porque eles são cavalos. E vem acontecido, assim, né? A gente teve que parar por causa da pandemia, mas resultados, assim, também muito surpreendentes. Tanto né, com os praticantes, com as pessoas, com os alunos, mas assim, de dizer, nossa, uau, que fantástico, né? São cavalos que literalmente ainda são mais cavalos do que domados. Né? Então, o processo de aprendizagem deles é mais natural, né? Isso. Da manada mesmo. Bacana. E a gente vai dizer são mais rústicos? Sim, são mais rústicos, mas não no sentido ruim da palavra. No sentido ao contrário. Mais puro. Mais puro, exatamente. Não foram traumatizados pela má lida. Exatamente. Terça-feira eu fiz uma live com a Denise Bica, né? Ela é uma veterinária do Rio Grande do Sul. E daí chamam ela para trabalhar com os cavalos que dão problema ou para, né, fazer a doma, enfim. E daí assim, a gente brincou até isso, o cavalo tem que ser cavalo. No momento que ele deixa de ser cavalo, que ele tem uma vivência ruim, o desamparo aprendido que a gente vê nas crianças, o cavalo também tem, todos os seres têm, né? Então... na minha dissertação lá, né, que eu acabei fazendo mestrado, que nunca queria fazer, mas como era intervenções transdisciplinares de terapia de cavalo, eu falei, fiz, né, lá na Rural. A gente até brinca que a minha orientadora abriu esse mestrado para mim. E eu falo isso, cavalos são só cavalos. E por isso são fantásticos. Né? Eles não têm essa questão nossa de julgamento, das questões. Né? O máximo que eu digo que eles podem ser corrompidos é por uma cenoura, né?
para uma ração. Aí eles ficam realmente. Mas fora isso, são eles. Uhum. Bacana. Quem mais falta se apresentar? Gostaria de falar um pouquinho. Alguém mais? Acho que eu não falei um pouco da minha formação, né? Eu fui falando enquanto vocês iam falando, mas não falei tanto assim. Então, né, bom, monto a cavalo desde de pequena, né, dos meus 6 anos. E, né, como eu estava dizendo, fui estagiária, né? Então, durante a graduação, né, também pensei em fazer veterinária, viu, Isabel? Na verdade, meus pais sempre acharam que eu seria veterinária. No final das contas, eu, né, burlei a regra, mas não me distanciei, né? E, enfim, daí fui fazer a graduação em psicologia. Quando eu voltei para a graduação, que daí parou aquela loucurada de vestibular, enfim, eu tentei vestibular para medicina, então fiquei um tempo meio bitolado, assim, estudando. E aí eu voltei a montar. Depois que eu entrei na universidade, assim, agora é aqui, gostei do curso, vou fazer. Assim, agora eu posso voltar a montar, retomar minhas coisas, né? Daí eu voltei a montar. E uma colega ficou sabendo, mas já ouviu falar em ecoterapia e tal, vamos lá, estou fazendo um estágio, vem conhecer o CEPA, tarara. Eu, claro, com certeza. Bom, fui lá e daí, né, eles contam que eu cheguei mexendo, mas por que vocês usam essa encilha? E por que o freio não bridão? Eu comecei a encher de pergunta aí. Então, super mega curiosa, assim. E aí, depois que eu comecei o estágio, eu preenchi minha ficha, comecei o estágio no semestre seguinte, né? Fui lá para conhecer o espaço e me candidatar, né? Daí, quando abriu a nova turma, eu ingressei. E aí emendei 2 semestres de estágio voluntário, na época que dava ainda para fazer voluntários, assim, né? Não tinha lei de estágio ainda. Isso em 2001, tá? E aí, no final do ano, fiz o curso básico na Andi Brasil e comecei a trabalhar no ano seguinte, então, como profissional de equitação, né? Então, ficava responsável pela parte do treinamento dos cavalos, enfim, treinar a equipe, né? Seguir montando, com certeza, né? Eu montava antes de começar a trabalhar, às vezes os nossos cavalos ficavam em manadas soltos na hípica, eles dormiam, quando eles queriam ficar dentro do lugar abrigado, eles entravam no nosso picadeiro, o picadeiro era aberto e tinha um campo de, sei lá eu quantos hectares lá na hípica, para que eles pudessem ficar no bosque, ficavam soltos os 5, tá? E aí eu chegava antes para montar, trabalhar o meu cavalo, daí eu já fazia exterior buscando a tropa. Trazia eles, no dia de exterior eu trazia a tropa, era mais fácil, não precisava ir a pé, às vezes, lá na pedreira buscá-los. E aí comecei a trabalhar, meu primeiro... teve o congresso de 2002, em Jaguariúna, eu levei, olha que peituda, né? Levei um trabalho para lá, fiz uma apresentação oral, eu no, sei lá, 7º semestre que eu estava na graduação. Estava lá, Cecília, lembra? Eu estava lá, lembro. Quando eu olhei aquele palco gigantesco, um lugar enorme, microfone na moça, meu Deus, eu vou sair correndo, o que eu faço, né? Eu, bom, vamos lá com a cara e com a coragem, agora que eu tô aqui em cima, vamos até o final. Né? Enfim, apresentei o trabalho, era um trabalho com psicologia comunitária, uma visão que era uma disciplina que eu estava fazendo na graduação, então cada disciplina da graduação, cada trabalho que havia, eu já fazia um link com a ECO. A Sil me conhece dessa época aí, né, Sil? E aí eu sempre trazia, né, o assunto e discutia e buscava a luz da teoria. Então a gente fez todo um trabalho com um praticante que ele fazia atividade, ele era atendido 2 vezes por semana, não, ele era atendido 1 vez por semana e ia mais 2 vezes por semana para ser auxiliar guia, para fazer todo o manejo com o cavalo. Então ele fazia toda uma outra intervenção, né, mais do manejo do cavalo, né, como uma laborterapia, né, e aquilo para ele pagava o atendimento dele, então assim, ele se sentia, né, super bem com isso e dava aula para os estagiários, ele fazia intervenção, enfim, né. Tem alguém? Enfim, e aí apresentei o tal do trabalho, né, lá,
nos idos de 2002. E daí segui, né? Fui fazer a minha primeira especialização foi em psicologia do esporte, trabalhei daí com atletas de hipismo, de salto, depois a segunda em neuropsicologia, também estudo de caso de reabilitação, até a gente publicou na revista da Ande Brasil, né, na revista Ecoterapia, né, o estudo de caso. No mestrado, trabalhei com outra coisa, que foi a construção de um instrumento Neupsilin, né, talvez vocês conheçam, de avaliação neuropsicológica breve de crianças, construção do Neupsilin infantil, e esse conhecimento me ajudou no doutorado daí para trazer né, essa construção da Bianec, que é um instrumento para avaliar as crianças enquanto elas estão fazendo atividade em cima do cavalo. Tá? Então, não consigo ver a atuação, né? Então, distanciar, né? A minha atuação continua na clínica, que nem falei para vocês ali no grupo, ó, vou atender, depois eu volto. Então, eu estava fazendo atendimento online antes, né? Trabalho também com reabilitação e avaliação neuropsicológica, né? E sou docente desde 2011, eu acho. Docente de graduação e pós-graduação, né? Então, desde quando eu estava fazendo mestrado, já comecei a atuar em universidade, enfim, dando aula para graduação de psicologia e para o pós-graduação. Hoje em dia, estou mais vinculado à pós-graduação mesmo. Né? Mas sempre trazendo o cavalo, né? Fale, Sil. Renata, oi. Esse instrumento de avaliação, você divulga ele, alguma coisa assim, ou é uma coisa só interna sua? O que acontece? Ele não está finalizado, né? A gente fez os primeiros, a gente fez o projeto piloto, a gente fez a construção, o estudo de validade de conteúdo, né? Com os juízes especialistas, que foi até a parte que eu fiz do doutorado. Tá? E depois a gente foi seguir para as coletas, daí eu engravidei, né? Aquelas coisas. Daí as meninas seguiram coletando, eu fiquei supervisionando elas, ainda conseguiram coletar um pouco. E aí veio a pandemia e não teve mais coleta, né? Então, estamos aí entrando no segundo ano sem nenhuma coleta normativa. Então, a gente vai buscar primeiro fazer a coleta normativa, se der para fazer paralelamente a coleta também para os grupos clínicos, né? Mas a ideia seria dentro de um programa da ecoterapia, do programa Educação Reeducação, tá? Não para IPO, tá? Então é mais para ver exatamente isso, sim. Bom, tem autonomia, não tem, compreende, não compreende, qual a habilidade que tem, controle de impulso, então avalia orientação, atenção, funções executivas, memória, linguagem, era bem isso que eu queria. Não, a ideia foi assim, eu preciso de um instrumento de rastreio para saber como é que está o praticante quando ele chega, porque a gente não tem isso, e aí levar o praticante para dentro da sala, às vezes é muito difícil, né? Então, assim, eu sei que tem centro que não tem sala para atender, né? Então, o que a gente pensou foi construir algo que dê para fazer em 30 minutos. A primeira tarefa começa quando ele chega, antes de quando vai botar o capacete. Então, olha, uma tarefa de memória prospectiva, ó, vamos deixar essa cenoura para o teu cavalo quando sair. Então, começa ali, ele monta, depois quando termina seria a hora que a gente cobra a memória prospectiva, né? Se ele lembra sozinho, agora eu tenho que dar cenoura, ou a gente tem que dar pistas, enfim. Mas ele é um instrumento que não tá ainda pronto, né? Então, o que a gente faz são essas, que dá para fazer são as vinculações através da universidade. Então, eu ainda tenho vínculo, né, lá com a URGS, que foi onde eu fiz, né, na Federal do Rio Grande do Sul. Então, tenho ainda esse vínculo para a gente poder seguir com o projeto dessa forma, né? E daí a gente coleta Neupsilin e o ASE, tá? Dentro do protocolo. Claro que pode incluir, então, sei lá, que nem eu tinha uma aluna que ela ia se candidatar, ela foi minha aluna de graduação, ela ia se candidatar para o mestrado. Daí ela queria fazer com um grupo de TDAH. Eu, ok, monta a tua bateria para adicionar essa avaliação TDAH pro projeto, não tem problema, né? Então, fica livre, assim, sei lá, vou usar o SRS-2, tranquilo, né? Se quer usar para TEA, né? Enfim, né? Algo super possível. Mas, assim, é claro, a minha orientadora pede, né, olha, vamos tentar vincular as universidades, vamos vincular a pesquisa para que a gente possa, né, terminar as coletas mesmo, né, para que a gente consiga fazer a conclusão, né, do projeto todo. Quem é que fala um pouco agora?
Sil, tá tentando conectar, Sil. Não tô te ouvindo. Tá sem som, não dá? Ó, a Fabrini conseguiu deixar o Henrico dormindo. Ele tá aí contigo. Eu vi que a Tagliane se apresentou por texto, né, Tagliane? A Tagliane vai começar o projeto lá com a Fabrini, coisa boa. Não consigo te ouvir. Nada, nada. Tu e a Sil estão mudas, as duas. Tem alguém que não tem tá sem nome aqui. Deixa eu ver se eu consigo pedir para ativar o som de vocês. Ó, peraí. Foi, Fabrini, tinha dado. Deu? Deu, agora deu. A internet está muito ruim. Tudo bom, gente? Boa noite. Eu me chamo Fabrini. Tudo bom, Rê? Tudo bem. Então, eu sou psicóloga aqui da Santa Maria, Rio Grande do Sul, né? Santa Maria. Então, vou falar um pouquinho, assim, da minha trajetória, né? Como vocês estão se apresentando. Eu deixei o Henrico, na verdade, eu estou na minha mãe. E aí eu trouxe, né? Peguei o computador dela aqui. Bom, vou tentar acessar um pouquinho da reunião para participar. Então, assim, a minha história é um pouquinho semelhante, assim, à da Renata, porque eu tive uma experiência anterior, assim, na infância com cavalo, mas não era de equitação, de hipismo, né? Era mais campeira mesmo, assim, com a minha família, que tinha, né, gado e fazenda, etc., assim, né? Então, a gente andava a cavalo, né? E tinha um convívio, assim, com o meio rural, né? Nesse sentido, assim. Mas, claro que o meio da ecoterapia é bem diferenciado do, assim, o modo que a gente enxerga, né, e convive com o cavalo é bem diferente do que a gente convivia antigamente. Então, logo que daí eu também tive essa questão, sabe, o desejo de fazer medicina veterinária, né, e depois acabei até prestando vestibular e acabei depois passando na psicologia e me identifiquei também, era um curso que eu gostava bastante. Então, fiz a faculdade de psicologia, né? E no último ano eu conheci a ecoterapia num evento cultural que tinha aqui na minha cidade. E as gurias, que eram só mulheres, né, estavam apresentando, divulgando, né, assim, o trabalho da ecoterapia que já existia no local mesmo onde eu atuo, né? Então eu me inseri no ano seguinte, porque no último ano de graduação era muito difícil, muita coisa para fazer, estágio, né, supervisão, e TCC, enfim, né, não consegui me inserir, mas logo que eu me formei, eu, né, busquei encontrá-las de novo e comecei aí em 2005 a atuação, né, primeiro como uma voluntária, né, fui conhecendo, daí fui estudar também, né, e a teoria, buscar a teoria, né, e daí fiz o curso de ecoterapia logo em seguida, acho que foi no mesmo ano ou no ano seguinte, né? E a equipe que existia era assim, tinha educadores especiais, já tinha uma psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, pedagoga, então nós éramos ali uma equipe de 9 profissionais que atuávamos, né? Com a maioria era de praticantes com deficiência. Hoje em dia a gente vê que mudou bastante, assim, a procura, pelo menos no nosso centro, assim, a gente tem bastante, principalmente pela pandemia, a equitação lúdica, né? São crianças que buscam, famílias que buscam esse contato maior com a natureza, com o animal, né? Essas experiências maiores, assim, nesse sentido mais ambiental, né? De ter essa experiência com o cavalo, não tanto por questões de dificuldades ou deficiências, né? Mas também temos, lógico, mas a gente vê que o público mudou muito. Antigamente, quando eu iniciei, era muito a questão das áreas motoras, né? Desenvolvimento motor, então era paralisia cerebral, síndrome de Down, né? Que tinha muitos praticantes com essas dificuldades, né? Com essas deficiências. Então, assim, depois, após a graduação, né, eu continuei estudando, como a gente sempre continua, né, a gente nunca para de estudar. Fiz uma especialização em clínica infantil, depois eu fiz outros cursos de aperfeiçoamento e continuei
também estudando sobre o cavalo, né, e comportamento do equino. Então, tudo isso a gente foi, né, buscando, né, o conhecimento para também auxiliar na nossa prática. E última assim, coisa que eu fiz foi o mestrado em psicologia, e também foi com uma pesquisa de intervenção em ecoterapia, né? Então, a gente fez avaliou a efetividade de uma intervenção com crianças com problemas de comportamento, e aí com um protocolo de intervenção com 16 sessões para diminuir, então, esses problemas de comportamento e ampliar, né, o repertório de habilidades sociais, que é uma pesquisa que não está ainda publicada, né? Isso foi em 2018 e 2019. Em função da pandemia, a gente atrasou um pouquinho também foi na UFSM aqui em Santa Maria, né? Nós conseguimos concluir a pesquisa, né? Mas assim atrasou a apresentação, né? A defesa da dissertação atrasou um pouquinho. Então também engravidei, né? Então tenho um Henrico agora. Então aconteceram essas coisas assim que foram, né? E com a pandemia também a gente atrasou bastante coisa, né? Mas é uma pesquisa que ainda está para ser publicada, né? Já na minha especialização em clínica infantil também foi uma pesquisa daí teórica só de ecoterapia. Então a ecoterapia ela veio na minha vida e não vai sair, né? Porque que nem a Renata disse assim, eu também atendo online, presencial, mas a ecoterapia ela é algo que nunca vai sair, eu acho, né? Assim, é algo bem importante para mim, um investimento bem grande emocional também, não só financeiro, etc, né? Mas emocional muito grande, muito forte na minha vida e com certeza, né, é muito gratificante, né, estar, né, nesse trabalho. Acho que falando um pouquinho, né, a Tagliane que comentou, né, que fez comentários ali no chat, se apresentou, ela é minha estagiária, né, ela começou faz algumas semanas que ela está acompanhando com a gente, ela é da psicologia da UFSM, então a gente ali é aberto também a estágios, né? Tem pessoas que procuram também conhecer, ser voluntários. Atualmente a gente está com uma equipe de profissionais da fisioterapia, da psicologia, né? Fisio, educação especial, educação física e fono. Então atendemos de atendimentos semanais e sábado, né? Uma equipe bem ampla, né? É bacana isso. Bem legal, assim. Prazer estar aqui. Coisa boa, né? Ainda bem que tem a vovó para dar um suporte. Sim. A Andrea tá falando aqui, eu sou a Andrea, tô sem câmera, né? Mas ela tá no 8º semestre da Unifim e tá começando agora na Paraíso. Eu trabalhei na Paraíso quando a gente fechou o CEPA. Daí nós começamos lá quando o Rubens assumiu o terceiro RCG, né? Então eu sou da primeira equipe do terceiro RCG da Paraíso, né? Então iniciei lá com ele, depois com a função da PUC, né? Que eu estava dando aula na PUC, acabei me desligando e retornando só para dar a supervisão de estágio daí. Mas é muito bom, né? Muito bom trabalhar em eco. Sil, tu conseguiu arrumar teu áudio? Deixa eu ver aqui se vai. Não tá indo. Agora. Eba! Gente, não sei o que eu fiz. Olha, sabe que a pessoa tem dificuldade com a tecnologia, né? Mais fácil lidar com os cavalos. Não sei o que eu fiz aqui, gente, que primeiro eu não escutava, depois vocês não me escutavam, enfim, agora foi. Então tá, prazer conversar com vocês hoje e espero que seja o primeiro de muitos encontros, né? E nosso reencontro. É verdade. A Sil já tá há algum tempinho aí já, né, Sil? Muito tempo. Bom, quem não me conhece, eu sou de Novo Hamburgo e
trabalho desde 1998 com a ecoterapia. Então, e a gente sempre na luta, né? Estudando e trabalhando, e, enfim. Só um pouquinho. Eu não tenho filho, mas eu tenho gato, aqui já pegando meu lápis, tá aprontando. E sempre, claro, sempre na luta, e com consultório também. Eu tenho consultório e tenho formação em psicanálise, então trabalho com o consultório e com a ECO. A Sil foi a parceira dos primeiros cursos que a gente deu da Andi Brasil fora de Brasília, né? Então começamos lá em 2004, né, Sil? Isso, foi uma parceria que era o CEPA, né? Isso. Nós, e era a Uniriter, né? Uniriter, amanhã eu dou aula para a Uniriter, olha, no pós da Uniriter. Ai, que show! Ai, muito bom. As coisas vão e voltam, né? Vão. Isso legal. É verdade, a vida da gente é feita de ciclos, né? É verdade. E esses reencontros maravilhosos e encontros maravilhosos, que muitos de vocês eu não conhecia, e é uma grata surpresa, assim, né? Coisa bem boa. Não, eu não conheço também, mas esse nosso grupo está ótimo. E, bom, como eu estava com dificuldade, vocês estavam só se apresentando, como é que estava rolando? É aquele negócio, né? Um bando de psicólogos juntos, a gente fica de papo, não entramos na tarefa ainda. Então tá bom. Só na pré-tarefa. Então tá ótimo. Não, tá ótimo. E eu não sei se mais alguém gostaria de falar antes. Agora, ainda bem que conseguiu abrir o micro, né? Para poder também contribuir com a leitura. Alguns já disseram que não consegui ler. Pois é, consegui ler um pedaço. Tá bom, vamos bater papo. A ideia é essa, né? A gente partir da leitura e, enfim, eu fiz alguns escritos aqui, os meus rabiscos para ir me organizando. Eu sou pessoa do caderno, não adianta, também não consigo. Mas eu também aqui, caderninho. Só no caderno. Ai, gente, eu sou do caderno também. Mais alguém quer falar? Acho que a Júlia não falou, a Flor ainda não se apresentaram. Se quiserem, abram os mix de vocês. Tem uma pessoa que estava tentando entrar e sair e não consegue entrar, não sei o que houve. Ainda bem que não sou só eu, né? Olá, eu sou a Flor de Lis, as pessoas me chamam de Flor, que é bem menor. Eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Eu comecei um pouco tarde na ecoterapia, né? Eu sou mais velha. Surgiu por um acaso. O meu primeiro projeto foi para trabalhar com as mães das crianças da ecoterapia, que eu vi uma necessidade de acolhimento dessas mães. E aí eu montei meu projeto, apresentei um serviço voluntário, eles aceitaram, eu comecei esse trabalho. E aí depois eu fui gostando da ecoterapia também, aí fui para Brasília fazer o curso básico, depois eu fui fazer com a Gabriele, lá no Rancho GG, e agora eu estou trabalhando com a ecoterapia. Adoro, amo tudo isso, cada ganho que uma criança tem, eu me sinto vitoriosa. Eu vibro junto e é isso. Tentando aprender mais. Coisa boa, né? Eu lembro que a nossa equipe era uma equipe bem grande, assim, no começo nós tínhamos 3 psicólogas, daí a gente se dividia, tinha uma delas que ficava com o grupo de pais, né, fazia o grupo de pais e mães, né, e eu e a Luque que trabalhávamos mais no picadeiro mesmo, né, então eu e uma outra colega, né, naquela época eu trabalhava mais uma abordagem humanista, depois comecei a trabalhar com Gestalt terapia, né, com referencial da Gestalt, e a Luque sempre na psicanálise, né, Sil, junto contigo. Assim. Comigo! Não, deixa a gente garantir a cota da psicanálise no grupo. Mas eu, assim, nunca deixei também de referenciar, né, tanto que a gente tem um dos artigos, né, que eu escrevi com a Lu, que foi do Winnicott, né, na ecoterapia, lá em, sei lá, 2002, eu acho isso. Ai, coisa boa. A Isabela tá falando que também é da Gestalt. Pois então, vamos entrar no assunto, gente? Vamos falar do capítulo?
Cecília, não tô te ouvindo, Cecília. Teu áudio tá desligado. Tá. Só vê a boquinha. Tô falando, não é nada. Bom, a Bela Jabucuni, que a gente também trabalha com Gestalt. Depois manda o teu texto do Winnicott. Tá, nem sei onde é que anda a revista. Não, manda o texto. Assim, eu vou ter que tirar Quando você foto. puder, Não, eu vou ter que tirar relaxa. foto, gente, porque o troço é impresso. A revista da Ecoterapia de 2013, eu acho. Não, deve ser 2004. Não, eu já estava formada, eu acho. Acho que eu já estava formada. 2004, 2005. Depois eu coloco ali, eu faço umas fotos. Também sem pressa, sem nada. Mas tem um artigo, até, né, a gente chegou a trabalhar no grupo de estudos, o artigo, que é um artigo daí agora mais atual, é claro, né, mas traz mesmo referencial. Então. Vamos para o texto. Quem conseguiu ler? Ai, gente. Então, o nosso, né, sessão 6, sessão sobre autismo, né, eles colocaram lá, e aí o capítulo 10, né, eu até fiz assim, fiz um resuminho da autora, né, da formação. Ela tem formação em serviço social, né, e trabalha com adoção e trabalha com a ludoterapia não diretiva, né? Então eu fui lendo o texto assim e fiquei me lembrando dos textos do Gibbs em Busca de Si Mesmo, não sei se vocês lembram, da Line, claro. Muito, né? E da Violet Oclander, né? Eu até ia trazer para cá os livros, deixei lá no outro escritório, não trouxe para cá, eu tô só com os de neuro. Eu tenho ali daí o livro da Violet Oclander, que fala, né, da ludoterapia sob a perspectiva da Gestalt. Né? Porque quando a gente começa a ler esse texto, né, então eu fiquei pensando muito disso, assim, né, o quanto que essa postura de ser não diretivo, mas ao mesmo tempo ela traz, né, depois na intervenção algo mais diretivo, porque ela propõe uma atividade que é bem mais da Gestalt, né, então que a gente propõe a tarefa, enfim, propõe a atividade para fazer e ver. Então, essa autora, ela é cofundadora, né, do Instituto Internacional de Ludoterapia, né, ela é do Reino Unido, né, a Tracy Fa Thompson, né, então uma tradução livre aí para o capítulo dela, eu colocaria, né, não sei se vocês pensaram em ludoterapia, o que veio à cabeça de vocês na hora de fazer a tradução simultânea, porque aquele play therapy ali, né, sei lá, a hora do jogo, mas não é a hora do jogo, né? Eu não sei, veio para mim ludoterapia, eu não sei se fechou para vocês também, mais ou menos isso. Porque a hora do jogo, para mim, lembra mais o atendimento clínico da gente do consultório, né? Mais tradicional, não tanto essa aplicação com cavalo, né? Eu fiquei em dúvida também como a gente iria nomear, né? Pois é, exato. Porque eu sou da avaliação, né? Então, para mim, a hora do jogo é a hora do jogo diagnóstico. Assim, tá, olhou, né? Preencheu ali, né? Então, mas eu não sei. Daí eu, claro, fui lá no meu background de Gestalt, e daí me lembrei disso, né? Assim, dessa função mais do brincar, mas da ludoterapia mesmo, né? Não sei. Enfim. Fiquei pensando um pouco, primeiro eu pensei, o quê? Psicodrama? Disse, não é psicodrama, nada a ver, né? Vamos para um outro caminho, é ludoterapia, né? Ao menos para mim pareceu bem, assim. Ali no começo do capítulo, né, tem aquela definição do TEA, né, que a gente já sabe pelo DSM-5, né? Então, os déficits nas duas, né, interação social e comunicação, nos comportamentos e interesses restritos repetitivos. Mas já tirou a atenção dela. Ela já é meio... Opa, Nayara, tá. Peraí. Pronto. Acho que deu. A Nayara entrou e caiu. Bom. O que eu fiquei pensando, o que eles trazem, então, ali no começo, né, das dificuldades do TEA, né, que é o que a gente vê, das dificuldades em compreender as metáforas, né, nessa comunicação mais implícita, né, toda a dificuldade para esse nível de como é concreto, né, e por isso
né, a decodificação da linguagem não verbal do cavalo facilita. Não tem aquele processamento de inferência que a gente faz quando vai fazer a leitura do humano, né? Porque o humano, né, ele entra numa linguagem mais confusa, né? O que a gente diria lá, um referencial mais humanista, não congruente, né? E o cavalo, ele traz essa... Né? Esse foi para mim foi um texto, assim, de uma maneira geral, que me trouxe muito isso, assim, o tempo inteiro trazendo, né, a forma de trazer esse ambiente, né, acolhedor, seguro, né, enfim, o treino dos terapeutas. Eu acho que foi esse o texto que eu fiquei com muita coisa, assim, de... Isso, ó, ele fala de resposta reflexo, do ambiente seguro, enfim, me trouxe muito, assim, desse setting necessário que fala, e assim, em outros materiais que eu li, é bem essa base, né, da intervenção da psicologia até essa base fenomenológica existencial, né, eu não sei se isso vocês veem, claro que hoje, acho que assim, a partir do congresso, a gente começa a ver uma abordagem mais de TCC, trazendo um pouco de mindfulness, né, de outras abordagens, né, não mais tanto da abordagem de ACP né, ou da Gestalt. Mas esse texto é bem da abordagem gestáltica, né? E a questão do 7, a questão do 7, posso? Claro. Claro, deve, por favor. Que tu colocou, da questão da segurança, e que me chamou a atenção, embora, claro, dessa abordagem diferente do que eu estou habituada a estudar, mas o que eu entendi do conceito de segurança como setting mesmo, como ambiente, como profissionais e cavalos. Não aquela ideia mais geral que se tem de segurança em relação à questão da criança estar montada a cavalo. Num meio mais comum se entenderia nesse sentido, né? Que claro que é importante, mas eu associei com a questão da psicanálise com a questão da gente manter um setting, claro que é o ar livre, enfim, mas dentro do que é possível, um setting repetido, regular, confiável e acolhedor, né? Se a gente pensa no Winnicott, como vocês já escreveram, pensando numa situação do ambiente, como seria uma mãe suficientemente boa, que eles chegam e sabem o que esperar, né? E aí a importância com o vínculo com o cavalo, eles falam um pouco, mas não tanto, mas é uma tecla que eu gosto de bater, do vínculo com o cavalo e da gente usar o mesmo cavalo com os mesmos praticantes, enfim, pacientes, aqui eles falam clientes, né? Aqui às eles vezes falam da escolha, né, do próprio... Isso, eles trazem claro. o caso assim, como que ele se dirigiu para aquele cavalo específico, né? E isso é poder ter muitos cavalos, que nem sempre é possível, né? Mas que certamente haveria uma identificação maior, e isso seria bem apropriado se a gente sempre pudesse fazer, né? Mas eles falam muito do trabalho no chão, né? Exatamente. Então, assim, isso é algo que eu achei mais diferente. Eu vou te dizer, assim, na minha intervenção, assim, dentro da ECO, eu sempre usei as duas coisas. Sempre trabalhei bastante em solo, o praticante guiando, fazendo, então, assim, principalmente nesse, daí vamos pensar assim, o praticante que vem com uma demanda psíquica maior, tá? Então a gente fazia a escolha e daí na reunião de estudo de caso, quando, né, após 4 semanas ali, mais ou menos rodando pela equipe, a gente percebendo, já tendo feito a anamnese, a gente definia, bom, quem vai ser o terapeuta, né? Quem vai ficar. E aí, muitas vezes, quando vai ser, para psico, daí definia, né, para quem. No momento que define para quem, muitas vezes a minha atuação, ela mescla o momento de montaria com o solo. E aí, no solo, entram essas atividades, como eles fizeram do banho,
né? O encilhamento, o buscar o cavalo lá no campo, rodar o cavalo na guia, levar o cavalo de um ponto ao outro com guia, sem guia, só conduzindo, né? Como fazer, separar, agora tá lá a manada, tira aquele cavalo, né? Como é que faz para pegar aquele cavalo, né? Então, a gente vê, assim, que apesar deles não falarem aqui de modelo EH, porque não é, né? Eles trazem, sim, a importância do ground floor, né? Como é importante o trabalho de solo, né? Então, esse conhecer o cavalo do chão, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu brinquei, né? É importante a gente ter né, a hora de bunda na sela, tá, mas tem que ter a hora de pé na areia, né? Pé na terra, pé no esterco, né? Então, que é exatamente isso. Até porque a gente acaba também tendo, né, no chão, na montaria, eu estou em cima. E no chão, eu estou aqui, eu estou em relação. Porque mesmo que o cavalo esteja mais alto, quando ele se relaciona, ele abaixa o olhar, mesmo se for criança pequenininha. Ele abaixa, e aí você tem uma interação, aí você faz uma relação. E aí tudo é diferente, porque não é só eu estar montada que eu estou em relação. A relação montada também pode existir. Mas ela não precisa ser exclusiva. Isso é Exatamente. fantástico. Eu acho que tem que existir, mas não precisa ser exclusivo. Eu também trabalho. Mas talvez se eu fosse pensar, fica mais montado que no chão, provavelmente. O trabalho do horsemanship, né, é muito importante, né? E daí, esse é fundamental, assim, né? O que eles trouxeram? A importância, né, dessa clareza da linguagem não verbal, esse conhecimento da linguagem não verbal que o terapeuta tem que ter para fazer a intervenção com o cliente. Porque, assim, o terapeuta que não conhece o que ele tá, não é um instrumento, para mim, ele é um animal de terapia, não é um instrumento, mas assim, se eu não conheço porque faz parte da técnica, né? Então, assim, como eu posso ajudar aquela pessoa a decifrar a linguagem não verbal se eu, enquanto terapeuta, não sei decifrar essa linguagem? E a gente vai aprender todo dia, né? Então, assim, claro que o cavalo tem um padrão, mas assim, a gente está o tempo inteiro aprendendo, olha só, não, mas agora eu fiz isso e a resposta não foi aquela. O que aconteceu, né? Então, a gente também né, trazer para a gente o que aconteceu que a resposta foi outra, por que ele me deu essa outra resposta, o que está acontecendo, né? Então poder exercitar isso, né? Eu acho muito legal porque também leva, né, o praticante a ter que estar prestando atenção, observar na forma que o cavalo fala, né, que são os comportamentos, seja mudança de orelha, de expressão, de narina, né, até eu digo, tem alguns cavalos que parece que eles vão para frente, como se eles quisessem abraçar. Não, eles fazem, né? E viram aqui, e abraçam mesmo. Mas às vezes, ao mesmo tempo que o contato, eles abraçam à distância. Eles cuidam, né? Com a orelha, né? Às vezes. Então é bem legal. Acho que isso é muito bacana, né? E aí eles, né, falando especificamente do TEA, né, essa facilidade que o animal tem, essa clareza da linguagem não verbal, ele não vai dar a linguagem, não vai ser dúbio, ele não vai ser dicotômico, ele é aquilo ou é aquilo, né? O cavalo é cavalo, né? Ele não tenta se fazer de burro, não, ele vai se fazer ele vai cavalo, né? Então isso dá menos confusão assim para eles, né? E a questão sensorial, né? Então acho que uma das questões que a gente pode pensar no TEA é que quando ele está montado, se ele tiver uma desorganização, uma dificuldade muito grande de integração sensorial, a montaria vai desorganizar muito ele não vai conseguir montar. Então, muitas vezes, o trabalho ali no solo, fazendo o manuseio do pelo, da crina, né, eles usam, né, eles limpam os machinhos, né? Vocês lembram o que são os machinhos? Não sei se vocês conseguiram pegar ali o que é. É aquele... Deixa eu ver se eu tenho meu cavalo aqui. Tá meio ruim de machinho. Vocês lembram daqueles cavalos da raça Gypsy? Ou o Percheron, enfim, que tem a pata bem peluda, é o pelo da pata, que é o que faz escorrer a água para não molhar a ranilha, né? Então,
Então, ele é bem fofinho, assim, né? Então, a tarefa que eles descrevem aqui com a atividade foi a fazer essa limpeza, né? Ensaboar os machinhos, limpar os machinhos e preparar, né, os pés e mãos do cavalo, né? Então, o quanto que essa atividade sensorial, né, é importante para o TEA e fazer de uma forma gradual, né? Sim. Porque isso a gente precisa parar e organizar, de repente, um odor mais forte, o cavalo, né, que o cavalo tenha. Enfim, eu me lembro uma vez, não sei se tu te lembra, como é que era o cepa lá na Antônio de Carvalho antes. Lembro. Umas baias ali nos fundos, né? E eu me lembro que uma vez tinha um cavalo, né, de uma outra pessoa lá, não eram os nossos, que porque tinha hotelaria também, né? Isso. E o cavalo estava tomando uma medicação muito forte. E o fundo da baia dava para o nosso picadeiro. E a urina do cavalo tinha o cheiro da medicação. Teve um praticante que só não conseguiu ficar dentro do picadeiro. Disse, não, ok, vamos fazer. O tempo estava bom, ainda bem. A gente fez o atendimento na rua. Ele não conseguia ficar ali dentro. Tava forte o cheiro, assim, mas, né? Então, para a gente se dar por conta de que alguns estímulos podem fazer um efeito de sobressalto e gerar uma atitude que pode ser uma de auto-heteroagressão, aumentar as estereotipias, enfim, quanto a gente precisa estar atento a essas nuances. Sempre. Né? Deixa eu ver. Adorei aquela parte que eles falam de como, né, como eles fazem o treinamento do cavalo, né? Então, o treinamento positivo, não fazer através da punição, né? Eu acho que isso... Só reforço positivo. Exatamente. Ou até o negativo, né? Então, a retirada daquilo que incomoda para aumentar a frequência daquele comportamento, né? Exatamente porque a gente sabe que quanto mais pressão, mais medo, menor capacidade de aprender. E daí isso a gente pode até pensar depois lá para os transtornos de aprendizagem, né? Quando vem para a gente, o que aconteceu? Eu sabia tudo, chegou na prova... Né? Acabou. Por isso. Né? O quanto o nosso sistema... Né, de alerta bloqueia todos os outros processos, né? E aí com menos medo, mais ensaio e erro, né? Mais tentativas. Eu lembrei daquele outro vídeo, não sei se vocês já assistiram aquele vídeo da torre de marshmallow e espaguete. Não. Eu costumo trabalhar esse vídeo com os alunos em psicologia das relações humanas. Eu trabalho com diversos graduações diferentes. E é uma tarefa assim, eles têm uma tarefa para realizar, né? Eles têm, então, alguns marshmallows e as torres. A Débora ia sair super bem aí, que ela entende essas coisas de design, o que vai... E ganha o grupo que fizer a maior torre no tempo determinado. E daí, claro, eles começam a fazer comparação entre universitários da engenharia, do direito, então, assim... Da engenharia, ainda bem que saíram melhor, né, do que os dos outros universitários. Espero. Ainda bem. Mas o que eles veem é que, assim, ó, as crianças fazem melhor ainda do que os adultos. Tá? Elas tentam mais, ok? Elas erram mais, elas têm menos inibição e elas se articulam melhor do que o adulto que fica tentando, não, mas quem sabe tu faz aquilo, não, a criança vai fazendo e daí o outro vai tentando junto, e que é exatamente isso, né? Elas têm menos medo. Manda pra gente depois. Eu vou achar esse vídeo, tá? Tem no YouTube, eu sempre passo nessa aula que a gente está falando de resolução de problemas, porque é exatamente isso, quanto menos medo, mais te arrisca, maior a chance de ter sucesso, né? Eu acho que as crianças, assim como os cavalos, né, eles têm uma coisa mais de cooperação, eles não estão disputando, então vai ajudando, naturalmente. Não deu? Faz de novo. E é quase que essa situação que vai fazendo essas aproximações. Exato. E vocês viram que essa é uma intervenção em grupo do capítulo? Eu acho que o outro capítulo também, agora eu não me lembro mais. Mas eu acho que também é. Então, assim, atividades em grupo, que também difere um pouco, apesar de cada um ter o seu objetivo individualizado, então, assim, o plano de intervenção para cada um, ele é individualizado, mas a atividade, ela é grupal.
E eles colocaram, até assim, esse caso que eles trouxeram é um caso meio salada de frutas, né? Ele, té, daí tu vai ver, não é té, não é bem té, né? Ele tem outras coisas ali, outras nuances, né? E aí a gente começa a pensar, né? Bom, tá trazendo outras coisas ali, que eu até não sei se é bem té mesmo, na real, tá? Mas eles colocam, então, no grupo, né, com seis adolescentes com diferentes diagnósticos, né? Então, ele é o único TEA do grupo, né? E transtorno de conduta, ansiedade, né, autolesão, enfim, que é esse grupinho que é feito o trabalho com ele. E ele trabalha num trio, né? Então, a atividade é essa do banho, do cavalo, daí eles dividem 2 trios para fazer a atividade. Né? Eu acho que isso é bacana, porque daí faz essa cooperação, né? Como é que um vai ter que auxiliar o outro, quem é que faz o quê, né? E aí contrai também um pouco, né? Achei bem bacana. E deixa eu ver o que mais. Vão falando aí, gente. A minha dúvida, o que eu fiquei em dúvida também em relação ao exemplo, era, claro que a atividade entre os adolescentes era em grupo, né? Mas quantas pessoas acompanhavam, quantos técnicos ou quantos terapeutas, enfim, porque o objetivo para cada um difere, né? Embora que a atividade é em grupo. Essa questão de como se dá, para mim, não ficou claro, eu fiquei curiosa. A intervenção, eles descrevem bem, assim, o que deveria fazer, o treinamento dos cavalos, mas a intervenção em si e a equipe de intervenção não está bem, né? Não está bem claro no capítulo. Também não consegui achar isso, né? Porque eles falam ali, ó, que o terapeuta fez respostas reflexo, né? Que é um tipo de intervenção bem, né? Daí eu voltei bem para a CP ali, né? Do Roger, de uma coisa bem, né? Mas ele não traz, eles falam que essa sessão do banho que eles citam, que eles trazem o exemplo, é a sessão 4, né? Que até aí eles estavam primeiro trabalhando tanto que ele não queria se aproximar do grupo, né? Eles estavam trabalhando com o grupo, conhecer o cavalo, conhecer a linguagem, né? E eu achei bárbaro quando eles falam assim, ó, que o cliente pode colocar uma metáfora, um antropomorfismo, mas o terapeuta tem que ter a noção de que isso é uma linguagem figurada, de que o cavalo não está... o cavalo fez isso para me molhar. Não, o cavalo não está nem aí para ti, entendeu? Ele fez isso porque ele queria fazer, para soltar, né? Enfim, estava molhado, pesou a cola, ele sacode, né? E isso é bárbaro, porque daí a gente consegue ver a hora que ele se... né? A diferença de senso-percepção, né? Quando ele coloca o dele, e o que cada um vai projetar naquele... É o movimento do cavalo. O que cada um vai projetar, se a gente pudesse replicar, né? Um acha que quer molhar, o outro talvez ache que quer brincar. Tem criança que às vezes acha que quer bater, né? E, na verdade, também como cada um lida com isso, com a sensação que tem. Claro. Exato, o desdobramento de sentir o medo ou de sentir que está sendo sacaneado, né? Isso. Porque daí vem todo aquele seu histórico, né? menos. O cavalo, para mim, não fez, ele gosta mais de mim. Entra essas possibilidades todas. É fantástico, né? Isso é fantástico. E a gente saber que, bom, o cavalo vai fazer por ele e quem está colocando é o nosso cliente. Acho que isso tem que ficar muito claro, assim, que entra umas coisas de místico do cavalo, assim, cara, cavalo é cavalo, né? Enfim, né? Bom, crenças são outras coisas, né? A gente está tentando... E aí, exato, mas aí a questão, de novo, falando da ciência, bom, ou da psicanálise, né? É a neutralidade, a gente não vai colocar, quem traz é o paciente. E aí a gente entende e conversa sobre isso da maneira que for possível, porque, claro, realmente, alguns vão ter uma linguagem mais organizada e outros não, e bom, dessa forma é que a gente vai abordar. E são três, e são 3 meninos. Para cada um vai ter uma reação diferente. E aí, cada um vai ter que lidar também com o envolvimento, com a reação com o cavalo, mas com a reação também dos outros 2. Entre eles. Esse é o bacana sempre do grupo. Quando é grupo, sim. O grupo exige isso. Bem bacana. E eu acho que se potencializa, né, mais ainda
as percepções, as sacadas. Não, algumas frases assim que eu fui colocando aqui, é parceria, reciprocidade e experiências compartilhadas, né? Eu acho que isso, né, são coisas muito legais, assim. E a capacidade de fazer piada, né, que surgiu ali a partir da história da bolha, né? Agora, e o cavalo bufando no pescoço dele, agora né? Então, assim, o quanto que ele pôde também se sentir seguro naquele ambiente, então, voltar um pouquinho lá, né, nesse ambiente facilitador, proporcionado pelo acolhimento, pela postura empática, de não julgamento, de aceitação, né, positivo incondicional, e aí ele pôde fazer tudo, que é diferente de como ele era visto pelos seus cuidadores lá da Casa Lar, né, ele vem de uma instituição, e a expectativa deles era outra, né, e isso Exatamente. é muito, muito comum, a família, porque não vai fazer isso, não vai gostar, e aí, opa, o que a gente vê é bem diferente, né? Sim, isso o tempo todo, né? E às vezes a gente também, né, pelo que a gente tem de experiência, e a gente às vezes se pega nesse erro também, né? Ai, quantos autistas eu já atendi, eu imagino que isso não vai gostar ou vai agradar, e é o que é mais bacana, né? A gente está o tempo inteiro tendo que olhar para si e aprender, né? Exatamente. E o cavalo faz isso com a gente o tempo todo, né? Tempo todo, nos trazendo, tá, e aí? Na verdade, e aí? os Volta aqui. praticantes também acabam fazendo isso com a gente. Exatamente. Não deixa de... que mais que eu fiz aqui? Eu tinha anotado alguma coisa, deixa eu procurar aqui também. Eu fiz umas pirâmides aqui. A pessoa das pirâmides. Porque, exatamente, então, assim, responder aos estados emocionais do outro, seja animal ou humano, é uma questão de sobrevivência, né? E aí veio a pirâmide, né? E a gente tem ali na pirâmide as necessidades fisiológicas, né? E aí vão subir, né? E aí eu lembrei da conversa que eu tive com a Denise, que a gente estava falando que o cavalo tem uma ordem... não consegui assistir como é que foi? A Denise é ótima, não sei quem... Não é todo mundo aqui do Sul, não sei quem conhece, mas ela é ótima com os cavalos, né? É muito boa, muito boa. Eu conheci ontem. Ela é diretaça, assim, ela é papum, né? Uma figura, né? Uma figura. Ela vai dar, o curso que a gente vai dar para profissionais, ela abre o curso para ir ver a mão agora. A gente chamou ela para falar sobre o horsemanship. E o que ela fala, assim, não, a história da comida para o cavalo, cara, a comida vai estar depois, ele primeiro tem que estar seguro, confortável, daí ele vai pensar em comer. Porque tanto que é uma das coisas que a gente cuida muito, né? Se o cavalo não está comendo, não tá comendo, o que aconteceu antes para ele parar de comer, né? Porque aconteceu alguma coisa para ele parar de comer, né? Ele não está se sentindo seguro, ou ele está desconfortável, por isso que ele parou de comer, né? Então não é a primeira necessidade dele, né? A alimentação, né? Porque, claro, se ele precisar fugir, ele vai ter que parar de comer. Exatamente, que um cavalo, quando a gente que convive direto, quando eles estão pastando, né, estão num piquete, qualquer alteração que dá, eles interrompem e estão em alerta. Tá tudo bem, foi só o cachorro ali que ecoou, que correu, isso eu conheço, volta a comer. Mas não é isso. Até porque a segurança para eles, quer dizer, para todos nós, mas a segurança é o que mais importa. Exatamente. E aí, assim, o humano tem a necessidade de segurança afetiva, né? Que é um pouco diferente do cavalo, né? Ele entra numa segurança de reciprocidade do outro, mas para manter a sua integridade física, né? Sobrevivência, né? Exatamente. Eu preciso ter junto comigo outros animais que percebam bem o ambiente para que eles me avisem quando eu estiver distraído. Então, a gente também poder pensar em como a gente faz a seleção, né, dos nossos cavalos para trabalhar e como cuidar deles quando eles não estão, né, exatamente seguros o suficiente e confortáveis também, né, para da gente entender isso, né, e brigar por isso, porque
não é o habitual em relação a manejo de cavalos que não são terapeutas, né? Não é. A gente vê muitas coisas acontecerem, né? Muitas coisas, né? Muitas coisas, exatamente. Até assim, eu me lembro de uma fala do grupo do professor Noronha, aí de lá de Viamão, tá? Ele, do grupo de bem-estar equino. E aí eles estavam fazendo uns seminários aí online, e daí uma das questões foi essa, assim, às vezes o proprietário vem assim, olha, eu construí, então assim, a Débora que dá assessoria para isso, né? Ela caiu. A Débora dá assessoria para isso. Eu construí as baias da melhor maneira possível e tal, só que sob uma perspectiva humana do que é conforto. Não da perspectiva do cavalo, do que é conforto. Bem-estar animal do cavalo. Não, é exatamente o contrário que ele precisa. Né? Assim, não, porque daí, olha só, daí fica escuro. Isso, não, mas não é isso que tu vai botar ele numa caverna escura, um bicho, né? Uma presa, não. Vai ficar, não vai comer, vai começar a comer as paredes, né? Então, é exatamente isso, de poder ter essa noção desse cuidado, né? E de como fazer tudo isso. E até assim, o que está acontecendo? Às vezes, né? Uma das coisas que eu faço, assim, vamos ver, às vezes até quando tem um cavalo doente, assim, vamos lá ver o que está acontecendo com ele. Então, tem um cavalo doente, qual é a percepção que, né, o paciente tem ali, o cliente tem a partir disso, porque às vezes ele começa daí a trazer as questões dele também. Isso eu sempre faço, né, na minha prática, e a veterinária é a Marta, né, que tu conhece, a Marta Sperber, a Martinha, e eventualmente ela vem em dias que a gente está em atendimento, ela já sabe. Eu chamo, independente do grau de entendimento, né, dos praticantes, eu chamo e apresento, essa é a médica, a Vete, que atende aqui a Clarabella, ou que está atendendo Barriguinha, que está atendendo fulano, ou eventualmente a Clarabella não estava tão bem e ela veio ver, a gente está com outro cavalo, a gente vai até lá perto, olha, vamos ver o que é, eu peço para ela explicar, ela já está habituada realmente, eu acho que isso faz parte do que é terapia, se a gente pensar de uma maneira mais abrangente, né? É respeito, é cuidado, né? Há um tempo atrás eu tive um praticante que ele ficou 1 ano e meio de nascença hospitalizado, com soro e tudo mais. Veio para a gente com 6 anos. Então, toda vez que falava que ele tinha que ir no médico fazer o exame, era público. Então, eu combinei com o veterinário, né, da gente, o que tivesse que fazer de procedimentos, fazer no dia dele. Né, às vezes no horário dele, essas coisas assim. E aí eu comecei a convidá-lo para ir ajudar, que estava doente e precisava dos cuidados. Até chegar, inclusive, à injeção. E foi indo super bem. A partir desse trabalho, nunca mais ele se incomodou de ir a médico, de ir ao hospital, de fazer os exames de sangue, porque ele via que era um cuidado e não uma agressão. Sim, ele é uma desensibilização também a tudo isso, né? O cheiro do álcool, né? De todo aquele ambiente, os barulhos, ruídos, né, que tem. Né? Lá no RCG, eu acho que tu chegou a fazer estágio lá, né, Léo? No RCG. Daí eu descia ali na VET, né? Tem a sala do veterinário ali, a clínica ali embaixo, dentro do regimento. Eu descia com os praticantes ali, não, vamos aqui ver se tem algum cavalo na inspeção, porque eles fazem na inspeção veterinária de todos e tal. Não, vamos ver se tem algum cavalo em tratamento, se tem algum cavalo pós-cirúrgico. Daí levava ali, tem a baia da VET também, que ficava separado, ali um piquetezinho separado para os cavalos que tinham voltado de cirurgia e tal, porque é uma realidade deles também, né? Então, quanto que a gente trazer isso, né, como algo que faz parte da vida, né? E bom, morreu também poder lidar, né, com essas perdas, né? A gente tivemos já diversos cavalos, né, que a gente perdeu e, enfim, né? Isso também faz parte, né,
dos processos de finitude. Até um dos capítulos, acho que tem uns 2 capítulos do livro que é sobre perdas, né? Então é algo que a gente agora na pandemia tá se deparando cada vez mais perto, assim, né? Em volume maior também. Né, as perdas de fato, né, os lutos de morte e as perdas das coisas que a gente não faz mais. Né? Então, acho que vai ser bacana quando a gente aí poder falar sobre isso também. Vai ser bem bacana. Gente, eu não sei se tem algo mais desse mesmo capítulo que vocês tenham lembrado, enfim. Deixa eu ver que eu anotei. Não, eu acho que eu comentei o que eu anotei e o resto tu também comentou, acho que é isso. Eu achei esquisito esse negócio da intervenção ser 4 dias inteiros. Achei estranho. Tipo, passa o dia. Eu realmente eu não entendi. For whole day, ele fala, né? Eu não sei como acontece de verdade. Eu acho que é um bloco que eles fazem para fazer, em vez de ficar na manutenção, né, semanal ou alguma coisa assim, eles fazem para dar continuidade aos sentimentos, à relação que foi trabalhada para poder não se dissipar. Foi isso que eu imaginei. Né? Porque aí eles vão trabalhar um dia, aí voltam para casa, ou para os lares, ou aonde eles moram, e aí já tem todo um contexto. Ali é como se eles fizessem uma imersão. Pois é, isso que eu fiquei pensando, me parece imersão mesmo, né? 4 dias, tipo, ficaram, né? E da manhã, tarde e noite, achei bem intenso, assim, né? E depois eu fui citando, assim, né? Como é que era feito as tarefas e tal, o que né? E daí não adianta, né? A cabeça da neuropsicóloga aqui começou. Eu olhando o troço da Gestalt, a neuropsicóloga, não, mas isso aqui são funções executivas, ele está fazendo treino de funções executivas. E, né? E ao frigir dos ovos então, assim, tolerância, frustração, habilidade social, resposta imediata, né, que o cavalo dá, então esse feedback imediato, né, se gosta de ser escovado ali ou não gosta, ele na hora ele mostra, né, o antes e o depois, sequenciamento de ação, né, ficar sobre a perspectiva do cavalo, poder pensar a perspectiva do cavalo, se ele está gostando de fazer isso, o que ele gosta, o que ele não gosta, né, então que é o to be in your shoes, né, que eles têm muita dificuldade disso, de se colocar no lugar do outro, né, na empatia. Enfim. E que eu acho que nesses casos, não falando no viés treinamento, né? Mas nesses casos a gente tem que interferir, tem que intervir. Se tu tá fazendo alguma coisa que tá desagradável para o outro, a gente, enquanto terapeuta, tem que interferir. Não pode bater no cavalo, não pode puxar o cabelo, não. Isso, em paciente autista. Porque não pode. Porque daí tu vai trabalhar. Tem que ser o não pode. Sim, mas não pode. É primeiro tira, depois conversa sobre. Exatamente. Não é negociável. Depois a gente vai explicar por que não pode. Mas porque às vezes as pessoas têm essa ainda mais autista, né? Uma questão mais grave. Ele não entende. Ele sempre. Ou já aconteceu até nem em relação ao cavalo, por exemplo, em relação ao cachorro. A gente, né, trabalha com um ambiente aberto e tem cães e não gosta de cachorro junto com cachorro. Não, aqui não vai juntar cachorro. Não. Não. Exatamente. Mas não. Aí vocês prendem os cachorros. Não! A gente não prende. As pessoas aprendem. E aprendem, né? Porque daí o que a gente está falando que eles citam ali, né? O limites e barreiras, né? Então, por que eles fizeram a proposta de lavar só a cola e só a parte de baixo das patas ainda, exatamente. Né? Então, quer dizer, poderia ser outro, né? Todo. Exatamente. Não, qualquer combinação. Mesmo. Exatamente, mas isso. A combinação é essa. E o que é bacana é assim, ó, eu acho que a Cecília trouxe bem isso, mas por que não pode e o que pode, né? Então, assim, nas intervenções que eu faço com eles, eu sempre gosto de trazer, assim, o que é um comportamento aceito, o que é um comportamento mais assertivo, para que eles aumentem o leque de possibilidades de comportamento legal. Então, o que pode, o que dá para fazer. Então, muitas vezes,
eu vou, né, tentar bater no cavalo. Olha, se tu não gostou, tu pode dizer, tu pode te afastar, tudo bem não gostar. Agora, bater não vai. Não tem problema. Bater, não. Exatamente. Agora, se tu quer te afastar... Assim como não é para se machucar, como não é para... Né? Não bate na mãe, não bate, né? Não, de que outra forma a gente pode dizer que não está gostando, exatamente, de que outra forma você pode, né? Então, assim, pensar em aumentar esse leque de repertório. Sim. Eu acho até que essa é a nossa. São novos aprendizados também. Exatamente. Claro. Exatamente. Né? Eu achei ótimo. E o do 11 ali, que eu acho que tem a ver com essa questão de que a gente está falando, que eles falam muito naquela... na sessão, não, a sessão é o capítulo 6, aí tem a parte 10 e a 11, né? Em ampliar, né, o repertório. Como é que eles colocaram, que eu anotei aqui? De interações sociais positivas? Aprendizado de humanos e cavalos. A questão dos interesses restritos e fixos, né? Que eu achei interessante, eu não sei se foi... A minha tradução ali foi pelo Google e eu fui tentando dar uma olhada, que ele chega a falar em insistência na mesmice, né? Que é o comportamento repetitivo, que muitas vezes... Estou tentando achar aqui a pessoa tentando achar. Aqui. Deixa eu ver se deu certo. Estão vendo? Sim. Esse aqui ainda é... Peraí, eu peguei qual... Não, esse daqui é o primeiro capítulo. Esse daqui, né? Do 11. Do capítulo 11, isso. Tá. Onde é que tá? É na hora que ele coloca ali os objetivos do estudo, né? Aqui. Característica, falta de habilidades sociais, aversão a mudar, dificuldades do desenvolvimento, eu acho. Mas eu achei interessante que ele, pelo Google, enfim, na minha tradução ali, insistência na mesmice, interesses restritos e fixos, né? E que... realmente alguns autistas chegam dessa forma, né? Tipo, eu tinha... Eles trazem como objetivo, né, da intervenção, né? Então, quebrar essa inflexibilidade e os padrões de pensamento rígidos, né? Então, os padrões mais... As estereotipias, né? Enfim. Exatamente. Trabalhar a flexibilidade cognitiva e de pensamento, né? E aí eles trazem... E olhar, e aí essa questão também do espaço aberto, e até de estar montado numa altura diferente, tu também enxerga as coisas de uma forma diferente, e vê, olha... Esse segundo, eu achei meio esquisito, porque assim, esquisito não, enfim, era a proposta deles, trazer os pais e os cuidadores para o setting, né? Vocês viram que os pais, eles entram... Pois é, isso de novo eu fico na mesma, eu fico em dúvida em relação a como realmente ocorreu a intervenção. Os pais participam sempre, não? Quais são os terapeutas? São do centro ou são outras pessoas que acompanham as crianças? Eu fiquei em dúvida. Deixa eu ver aqui no caso. Aí eu não sei, mas eu muitas vezes os pais para o atendimento. A gente leva muitas vezes. Até para trabalhar, né, o relacionamento deles, quando a gente diz não, como diz não, o que a gente cede, como flexibiliza, como a gente percebe o pai ou a mãe lidando com a criança ou adolescente, né, são totalmente coercitivos, proibitivos, são liberais demais, permitem tudo, são flexíveis. Então, a gente trabalha muito isso, e aí, sim, em cima disso, faz a orientação aos pais. Mas olha só, prestem atenção no que a Cecília está trazendo, gente. Os pais entram para ser atendidos, né? Ou para ser observados. Né? Porque a gente vê, às vezes, alguns centros trazer o pai como, entra como auxiliar guia, não vai ficar como lateral. Não, a equipe terapêutica é equipe terapêutica, né? O profissional responsável por conduzir ou por dar o apoio para quem está conduzindo a sessão
né? É Então, isso profissional. é fundamental, sabe? Então, assim, o pai, a família, ela deve estar para ser atendida, né? Então, eu também, Cecília, sempre fiz assim, olha, essa família está precisando. Então, eu me lembro uma sessão que a gente fez, né? Eu e a Águida, Sil, a gente olhou assim os três, era um trio, assim, eram 3 meninos que eram atendidos no sábado, e daí sempre vinham os pais. Isso que era bacana, porque durante a semana fica muito mãe, vó, algum tio que consegue levar, porque o pai e mãe às vezes estão aqui na correria. E final de semana vinham os pais. A gente já tinha combinado, né? Uma hora a gente pega os 3. E aí assim, é hoje, então tá. O que a gente fez? Eles participavam da atividade, então a gente conduzia a tarefa, então tinha algumas atividades, era botar a bola no cesto, não, agora tu vai fazer tal coisa. Então, a gente fez um circuito dentro do picadeiro, e aí a gente foi trocando as duplas, né? Então, hora o pai do fulano tava com o fulano, a hora o pai do fulano tava com o Beltrano, e daí eles iam trocando de pais, tá? Para promover essa dinâmica, para que eles tivessem uma interação com o outro, e o seu filho visse também o pai fazendo, e depois a gente fazia também, né, para dar a modelagem, né? Então, assim, foi aquilo que a gente planejou, mas foi essa sessão que foi feita. Semana seguinte voltou. É outra história. Né? Assim como também já botei pai e mãe para montarem, e o filho fica observando. Filho guiando, claro que, né, guiando, né, gente? Vamos pensar assim, né? Tá, segurava a guia, eu tava segurando, mas assim, e eu me lembro muito bem, assim, uma outra para ti, assim, mãe, tá tudo bem, tá? Eu tô aqui. Assim, olha, né? O quanto que ele percebeu assim, de medo. Pra cá, ajeita, está muito dura. Exatamente. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo troca de papéis, né? Então, assim, a gente está proporcionando uma outra vivência para eles, né? E isso tem que ser descrito. Eu acho que essa é uma das questões assim que eu faço a nossa meia-culpa, assim, enquanto profissional, é que a gente faz tanta coisa que a gente não... Tu vê, assim, esse texto... gente, não tem nada de assim, extraterrestre no que está escrito aqui, né? Não. Né? Né? Eu tava assim super, né? Ó, o texto dos gringos, vão ver. Hein? Ai, pois é. Pois é, por isso que eu digo, a gente tem que ler o que eles escrevem também, porque às vezes a gente fica assim, eu não vou fazer. Tem que ler, e a gente sempre aprende. E sempre tem coisas para aprender, natural, claro que sim. Várias ideias, né? Também é uma questão importante da gente se dar conta e de não minimizar o trabalho da gente, né? Porque a gente gosta. Claro que a gente sempre tem que querer aprender, a gente sempre tem que querer melhorar, óbvio, mas a gente se reposicionar às vezes também é importante, né? Porque a gente gosta tanto. É tão fácil para a gente esse trabalho, essa convivência, essas percepções, que sim, às vezes parece que não é tão valorizado por conta disso, mas né? Que aparentemente é uma coisa simples. E aí a gente fala outra coisa, só saindo um pouco do nosso capítulo aqui, mas saindo, mas não saindo, porque a gente está falando de respeito, de posicionamento, enfim. Eu me lembrei do que eu li no grupo ali em relação a projeto e pagamento e valores de hora, enfim. Isso foi não sei quanto tempo atrás, quantos dias. Foi na semana aí. Foi nessa semana, né? Eu não consegui acompanhar tudo. Claro, muita coisa, tem horas que às vezes a gente perde um tanto das mensagens e lê só um tanto e vê outros. E aí, como eu vi depois, eu não escrevi nada ali enfim, não tinha acompanhado tudo e acabei não falando nada, né? Mas vamos falar aqui porque o nosso grupo é de psi, né? Todos nós, enfim, com formações diferentes, orientações teóricas diferentes, mas todos profissionais psi, né? A questão da gente valorizar o trabalho da gente, né, como profissional, e um pouco dessa questão histórica da ecoterapia, que acaba mais ligado à questão do trabalho motor, né?
o quanto a gente tem que resgatar a importância do nosso trabalho e da imensidão de questões que a gente pode, dentro de todo o universo psi, pensando mais em prevenção, saúde ou patologia mesmo, psicopatologia. A Cecília vai começar um projeto com os trabalhadores lá da universidade, não vai, Cecília? A gente parou, a gente já estava. Vai fazer, né? Agora, pensa, a ideia gente, é todo o trabalho de desenvolvimento da equipe, liderança, comunicação. Bom, eu trabalho isso com os instrutores de equitação. A intervenção que eu faço com equipes, geralmente é pela associação, pela Federação Gaúcha de Esportes Equestres, e agora aqui na Catarinense também eu fiz já. Então, assim, a gente pode ampliar para outros profissionais. Claro. Exatamente. Não, claro que sim. É que assim, e daí fora do Brasil, o que a gente vê que são esses outros modelos, né, de aprendizagem assistida, né, e aí trabalhar essas habilidades sociais e tal, e a gente poder incorporar isso na nossa prática, né, então fortalecer tanto a visão clínica, né, que é isso que a gente está trabalhando hoje, mais uma coisa exatamente, mais da gente mesmo, também, né? exatamente, ter mais conhecimento, estudar mais, mas entender isso, sim, e entender sem uma precisão de nome, mas que a gente faz ou pode fazer terapia a cavalo, né? Com qualquer nome que seja, que às vezes tem a discussão, né, que tu já falaste, é terapia com animais, enfim, mas a gente faz isso, e a gente pode fazer, e é um trabalho pouco conhecido, né? Sim. Exatamente, porque acaba sucumbindo às questões físicas, porque mensurar fisicamente é mais fácil, né? E visivelmente também, né? Claro. Visivelmente, exato. Não, com certeza. Assim, gente, mas o trabalho do consultório também. Quantos praticantes que a gente tem que chegam lá pra gente aqui, ó, e saem, tô grandão, né? Então, assim, é visível também, a família traz isso pra gente. Só que o que acontece? A gente nunca fez lá um pré e pós, a gente não se preocupa muitas vezes com essa medida inicial, a gente não tem a mente voltada para isso, né? Então, daí acaba se perdendo, a gente não fazendo tanto. Tem os registros que ficam guardados, tem que ter registro, tem que ter pesquisa, mas a gente também tem que ter autoestima e entender que mesmo que eu não esteja fazendo pesquisa, eu estou vendo o que está acontecendo. Exatamente. Eu não preciso fazer pesquisa para isso, eu vou sinalizar isso e vou quando eu me encontro com os pais e quando eu faço lá aquela... na verdade, aquele acompanhamento com os pais, eu sinalizar, ou quando algum colega diz, mas eu acho que não sei se poderia ser trabalhado com o cavalo. Sim, pode, por isso, né? Não, e quantas crianças, adolescentes, adultos vão com problemas motores, com sequelas, isso, aquilo, aonde não só isso precisa ser trabalhado, mas o emocional também, porque senão ele não tem nem a vontade de se esforçar para melhorar, de melhorar a postura, de se permitir entrar na movimentação do cavalo, se não trabalhar. Não é só... Porque é integrado, não é separado. Eu, pelo menos, trabalho no foco das questões psicológicas mesmo, como se fosse a terapia de consultório, só que facilitada pelos cavalos, tá? Que não chamam de ego, e tem a terapia, mas muitas vezes eu já trabalhei com Parkinson, com Alzheimer, que tinham questões emocionais, às vezes mais comprometidas. Exatamente. Não, às vezes, assim, ó, atendimento de esclerose múltipla, com depressão, gente. Então, assim, ó, uma pessoa que tem uma deficiência física em cima do cavalo nem sempre vai ser o fisioterapeuta e o TO que vai estar atendendo ele. Se naquele momento, essa riqueza da equipe multiprofissional com a visão transdisciplinar. Porque daí, assim, ó, ele vai chegar e dizer assim, ó, olha só, Psi, vem cá, porque não é comigo, né? E a gente poder entrar, ok, eu sei o que fazer, né? Então, assim, ó, né, estabiliza, organiza, né, o equipamento, enfim, qual vai ter que ser o percurso, organiza isso, mas a gente tem todas as outras questões, né, emocionais e relacionais que a gente precisa dar conta ali, né? Então, nem sempre uma pessoa com deficiência física vai estar só por causa da física.
Não. É porque ela já está fazendo isso lá na clínica de fisioterapia, na hidroterapia. O momento que ela vai ter que um psicólogo vai estar atendendo ele, às vezes é só ali. Porque eles podem, muitas vezes, não buscam a psicoterapia, a não ser quando estão lá no cavalo, que eles vão ter o olhar do psicólogo. Claro. Ia falar, então, Léo. Acabei de sair falando, pobre Léo. Como é que é bendito fruto, Léo? Não, eu ia comentar que até porque lá na Paraíso a gente está querendo começar um trabalho de também educar esses pais, né? Porque assim como às vezes o praticante ele vai ter um repertório limitado de comportamento, os pais vão ter um repertório limitado para reconhecer os comportamentos e reconhecer as mudanças. E para a gente, às vezes, é uma coisa óbvia, postura, sorriso, não sei o quê, mas os pais não necessariamente vão ter aquele conhecimento base, né? Então, isso acaba entrando até numa questão de psicoeducação com a família e entender como a família trabalha aquilo ali. Quando começou aquela questão de inserir, né, a família no atendimento, eu fui muito mais para esse lado de psicoeducação, né, de educar a família, do que de fazer a família, digamos assim, trabalhar ali dentro daquele atendimento. Mas, Léo, eu faço as duas coisas sempre. Assim como no consultório, eu faço na ecoterapia também. Eu tenho conversas periódicas com os pais e, eventualmente, incluo eles na sessão mesmo, né? Sim. Isso de fazer o atendimento de pais, assim, é fundamental. A gente tempos em tempos. Eu faço no consultório e na eco, sempre. Na eco, assim, eu sempre fiz assim, olha, no mínimo 2 paradas por ano. Então, uma em julho e a outra em dezembro. Tá? Então, no mínimo, essas 2 paradas para conversar com a família. Né? E muitas vezes eles esperam que a gente traga e a gente acaba pegando muito mais e trabalhando com eles a forma que eles estão vendo o processo do seu filho. Porque quando tu faz essas paradas, né, momentâneas, né, e tu consegue ter essa retomada assim, daí tu poder sinalizar para ele, lembra que tu falou que tu não tinha percebido isso? Olha lá, olha só o que está acontecendo. Então a gente consegue daí já ajudar, né? E outra questão assim que eu sempre estimulei os meus estagiários no grupo fazer, façam cartazes, faz um folheto, né? Faz um material, né? Então, eu me lembro de uma das dinâmicas uma das avaliações que eu fazia na universidade era criar algo para educar os familiares, as pessoas que eram atendidas pelo serviço, né? Então, daí quem estava na ecoterapia fez ali, quem estava em outros locais fazia também em outros locais. Porque, assim, teve um grupo que fez um blog, né? E daí disponibilizava por QR Code ali para os pais entrarem e saber um pouquinho mais sobre, né? Teve um outro grupo que criou um Facebook para explicar o que era a tal área. Então, assim, a gente precisa ter isso, né? E é algo que eu sempre gostei, né? Os meus cartazes, levei o trabalho para o congresso, terminou o congresso, ele vai lá para a parede do centro de ecoterapia. Ele fica lá, entendeu? Depois de um tempo tira, dá um tempo, volta depois de novo, mas assim, poder mostrar o que a gente também faz, assim, né? Eu acho que isso é importante. E eu acho que a gente chegou a falar, né, como esse segundo artigo, o segundo capítulo do livro que a gente está trabalhando, fala da intervenção com os pais, ter o dia que os pais vão ir para fazer né, a montaria. Então, seja nessas datas, assim, dia dos pais, dia das mães, dia da família, dia do avô, enfim, dia das crianças. Daí, no dia das crianças, os pais é que vão montar. Vão ser criança hoje. Eu fiz isso, a gente fez mais de uma vez, a gente chama de dia do contrário. Porque aí a gente chama de dia do contrário. As crianças ficam esperando, ou eventualmente acompanham, e os pais montam e fazem a atividade que o filho costuma fazer ou que mais faz no cavalo, né? Bem bacana. Eu normalmente trago a família muito junto. E eu costumo dizer que assim, que normalmente essa relação tá legal quando os pais estão perto ou longe e as crianças continuam as mesmas. Estão envolvidas no seu processo. O pai e a mãe é legal para mostrar uma coisa, mas
não chora, não quer fazer isso, fazer manha, ou então quer dar voz ativa para os pais. Não. Quando a criança se mantiver, né, o praticante, igual, com pai e mãe perto ou longe, nossa, já é um avanço muito grande. É bacana. Uma outra coisa que eu já fiz que é bacana é fazer, tipo, provinha, assim, para apresentar para os pais, né? O dia de apresentação, né? Então, né? Então, ao término de um ciclo, né? Faz essa apresentação para a família, né? Então, o dia... a gente tem 10 provinhas de varinha no chão, enfim, né? Mas no modelo, como eu venho do salto, eu acabo inserindo na intervenção mais o salto, tá? Eu já trabalhei com polo, mas é mais difícil fazer um jogo de polo, não tem como, mas a gente mais era brincadeira no atendimento. Ai, querida. Gente, estamos em 2 horas de papo, gente. Meu Deus, tá. Mais alguma coisa o Léo falou e a gente falou junto? Fale, Léo, algo mais? Era isso aí. Bom, Léo. Ai, coisa boa, gente. Muito bom reencontrá-los e conhecê-los também, né? Verdade. Coisa boa, Tu vê, né? a gente se conhece pouco também, né? Nós somos tão poucos, isso é outra falha nossa, né? Bom, eu trabalho muito, acaba a gente não fazendo muito isso, né? Porque eu nego no consultório, enfim. Mas nós somos tão poucos e a gente não se conhece muito bem, né? Claro, a gente, nós duas sim. Mas os outros colegas eu nem conheço pessoalmente, assim, né? Imagina a bagunça que vai ser no próximo congresso presencial, hein? Ai, coisa boa! Tô louca por uma aglomeração! Vamos fazendo o porquinho engordar agora. Quando tiver, vai ser a gente podia combinar de a turma psi, assim, verdade. Eu acho que essas plantas são muito legais, né? São conhecimentos, são aprendizados, experiência, e que normalmente a gente não tem muitas outras pessoas também para estar fazendo, né? Exato. Então, não. Até porque também os colegas que não são do meio do cavalo, às vezes não entendem a gente muito bem, assim, né? Pode falar a verdade? Tô nem aí. Não, mas não que eu dei importância, mas eu digo do que tu falaste, de às vezes a gente discutir realmente a questão com um colega e discutir teoria, juntar com técnica, coisa faz falta, né? Sim, nesse aspecto. Não por opinião, né? Mas pela nossa formação, vamos voltar, né? Nosso tripé de formação, né? Teoria, supervisão e própria terapia. Então, assim, a gente precisa de mais momentos de troca com profissionais que estão na área, né? Na mesma área que a gente, né? Então, assim, se eu tô lá na clínica, eu vou buscar o meu profissional que me dê o suporte para aqueles casos lá da clínica. E aí, na época, acaba ficando muito órfão disso, assim, né? Então, enfim, acho que é importante a gente ter agora, que né, a Cristiane me procurou para fazer o grupinho lá, a gente vai organizando, né? Para ter esses momentos de dar o suporte, né, para os colegas e aprender juntos, né? Sim. Gente, vamos então nos encontrar na véspera do nosso dia, né? Eu acho que daqui 15 dias a gente ficou. Qual é que era o próximo tema? Vocês lembram? Eu não lembro, peraí. Eu fiz tinha um rankingzinho ali, eu cheguei a botar no nosso grupo, nosso ranking, qual é que tinha sido. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não anotei, eu não me lembro. Porque a gente abriu votação, eu abri votação no Instagram, né? Também. Isso, daqui 15 dias, dia 26. Mas eu não me lembro o tema. Deixa eu ver onde é que tá. Ai, gente, peraí. Aqui. Primeiro lugar ficou TEA, que a gente trabalhou hoje, depois SINTOD, ansiedade, TDAH, luto e depressão. Eram 6 temas que tinham ficado.
Deixa eu ver. Pois é, para mim não ficou Todd. claro qual que a gente trabalharia. Como assim? Qual Não, que é? O nós próximo? vamos trabalhar os 6 ou era para a gente escolher 2? Olha, eu tô otimista, nós vamos trabalhar os Eu fiquei na dúvida. Ah, não sei. Não, assim, a gente já deixa Não, para esse 2. mês, a gente deixou 2. Depois a gente vê agora o que que vai ser da gente. Eu vou te dizer, Da assim, vida. 2 encontros por mês, assim, para manter, eu acho complicado, assim, para todo mundo, não? Não, É claro. complicado, né? Eu acho que assim, mês de agosto, tá, comemorações. Não, é depois festivo, a gente vê. é festivo. Depois a gente Tá. vê como é que a gente organiza Não, isso. agosto é festivo, tá bom. Mas então, o que a gente vai trabalhar o próximo? O próximo é Todd, então. Deixa eu ver quantos capítulos são de Todd. O próximo ficou transtorno opositor desafiante. Cadê o nosso Todd aqui? Eu acho bem interessante, porque a gente trabalha pouco essas questões. Pois é, né? O transtorno desafiador. Todd. E vem as pencas. Claro que com requintes de outras coisas, né? Não vem sempre. Ninguém vem como DSM, né? Não vem puro. Não. Só no livro. Só. Onde é que tá? Aqui, ó, a seção 7. As histéricas do Freud não são mais as mesmas, né? Também podemos dizer, além do DSM, né? Muito diferente. Aqui, então, transtorno positivo, né? Comportamentos opositores. Então, tem o capítulo 12 e o capítulo 13. Tá. Certo? 12 e 13, deixa eu anotar. 12 e 13. Mas aí a gente coloca lá no grupinho novamente. Depois. Tá. Tá ótimo. Certo, Tá gente. ótimo. Tô adorando. Prazerzão. Beijo para todos, boa noite. Beijos. Boa noite para todos. Tchau, Se cuidem. Tchau. Tchau.